E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense. Eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil. O Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes. O Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o Clube Gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro: André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco, que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense. Eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil. O Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes. O Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein?
Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o Clube Gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro: André Luiz Quetino Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco, que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas 1 gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. O pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o Clube Gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza,
Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos Omandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrídio ou Gilberto. Arbitragem, Rafael Klaus, São Paulo, assistente Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo, Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar, tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro, André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo, é isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final, somente o Vasco que tá garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o Clube Gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carrillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos Omandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrídio ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo, assistente Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo, Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar, tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro, André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo, é isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final, somente o Vasco que tá garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar
Daqui a pouquinho o Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. O pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o clube gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro: André Luiz Quetino Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco, que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. O pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o clube gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem
de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro: André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco, que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas 1 gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o clube gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas
para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro, André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas 1 gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o clube gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro, André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou
sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o clube gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro: André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco, que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o clube gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é?
Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony, Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro: André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas 1 gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o clube gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony, Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas
para trabalhar, tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro, André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final, somente o Vasco que tá garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o clube gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro, André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final, somente o Vasco que tá garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar
Daqui a pouquinho, Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o Clube Gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem de vitória por 1-0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony, Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro: André Luiz Quetino, Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco, que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu! E não é que o Juventude aprontou pra cima do Fluminense, eu avisei, hein? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense também uma vez, mas o Juventude foi campeão em pleno Maracanã, diante do Botafogo. Que jogo, meus amigos, que jogo, que jogo. Havia sido 3-2 o primeiro confronto entre as equipes, o Mano Menezes deu uma poupada na equipe, né? E acabou sofrendo no primeiro jogo, né? Tudo começou lá. Fluminense e Juventude vão jogar daqui a pouquinho. Fluminense 21h30 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. O Juventude venceu o jogo de ida por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi e precisa apenas de um empate para avançar às quartas. Para seguir na Copa do Brasil de forma direta, o Fluminense terá que vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Cadê a torcida do Flusão, hein? Galera do Flusão, vai comentando aí, fala de onde é que você está acompanhando a transmissão. Pessoal do Juventude também, jogaço, hein? O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo de eliminações após derrotas em jogos de ida de eliminatórias nacionais. Na ida, o técnico Mano Menezes poupou alguns jogadores como Thiago Silva, pensando no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Realizado no último domingo, o tricolor vem de vitória por 1-0 no Maracanã, com gol de Cauã Elias. Moleque é bom, hein? Juventude quer manter a sequência positiva escrita nos últimos 2 jogos. Além da vitória sobre o Fluminense no jogo de ida, o Clube Gaúcho ficou no empate em 1-1 com o Corinthians, fora de casa com 2 jogadores a menos. Caso conquiste a classificação, igualará a campanha de 2016, quando chegou nas quartas de final. A Juventude é campeão da Copa do Brasil, caramba, vocês não lembram disso não, é? Campeão em cima do Botafogo. Escalações prováveis: Fluminense do técnico Mano Menezes. O Fluminense vem
de vitória por 1 a 0 sobre o Bahia no Campeonato Brasileiro, depois de poupar alguns nomes do time titular no jogo de ida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A tendência é que Mano Menezes volte a escalar sua força máxima em busca da classificação na Copa do Brasil. Provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. O Juventude do técnico Jair Ventura, após se recuperar de lesão muscular, o lateral direito João Lucas deve ser titular. Em contrapartida, o meia Jean Carlos com uma pancada no tornozelo é dúvida. O volante Kaique rompeu o ligamento. Ai, doeu. Cruzado do joelho direito e não atua mais nesta temporada. Boa recuperação para o volante Kaique, hein? No centro do ataque, a dúvida fica sobre a manutenção do equatoriano Carillo ou a entrada do experiente Gilberto. Provável escalação: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Tiaguinho, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony, Carrillo ou Gilberto. Arbitragem: Rafael Klaus, São Paulo. Assistente: Danilo Ricardo Simon Manes, também de São Paulo. Brígida Cirilo Ferreira deixou a Alagoas para trabalhar. Tem que trabalhar, Brígida. Quarto árbitro: André Luiz Quetino Policarpo Bento, Minas Gerais. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então é isso, meu amigo. É isso, é emoção o tempo todo. Quem vai para as quartas de final? Somente o Vasco, que está garantido já lá, né? O Vasco ontem que passou um sufoco grande contra o Atlético Goianiense. E vamos ver o que é que acontece nesse jogo de hoje. Enquanto isso, você vai se inscrevendo no nosso canal. Valeu! Valeu!